Olá, gente, tudo jóia? Pod Eventos com Fernando Ferro. Hoje, com um grande empresário do ramo de decorações, Marcelo Bueno, M2 Eventos. Marcelo? Obrigado. Primeiramente, agradecer pelo convite. E bora lá, vamos falar sobre... Vamos falar primeiro sobre você. Quem é Marcelo? Bora lá. Então, o Marcelo Bueno surgiu em detrimento de entrar no mercado de eventos com um nome forte, porque é o sobrenome da família da minha mãe. Certo. Então, meu primeiro nome é Marcos. Então, assim, tem muita gente que fala, mas eu vou te chamar de qual nome, né? Por ser um nome composto. E aí surgiu a ideia de montar como Marcelo Bueno. Desde a época de faculdade eu já falava que se eu tivesse alguma empresa, ela ia ser as siglas das minhas iniciais. Né? Como é Marcos Marcelo, então por isso que veio a ideia de M2 e como era no segmento de eventos, M2 Eventos. O porquê de ter entrado nesse mercado? Eu sou formado em publicidade e propaganda aqui em Goiânia. E na época eu achei muito complicado o mercado daqui. Então, tinha passado aí 4 anos na faculdade para poder investir numa carreira que eu achava que seria interessante no início, mas eu vi que o mercado não era totalmente como eu imaginava. E aí eu me encantei com o processo de organização da minha formatura, como comissão de formaturas. Deu tudo certo? Deu tudo certo, foi incrível. Porém, o que eu já gostava me fez apaixonar ainda. Eu sempre falo e dou como referência os meus pais, que eu sou filho de 2 festas, né, de pai e mãe, porque são 2 pessoas que gostam muito de festa, são muito receptivos, adoram receber as pessoas, tudo é motivo de comemoração para eles, e cresci no meio desse. Afinal de contas, a vida é uma comemoração. Exatamente, a vida é uma festa, né? Uma festa. Então, quando eu fui comissão de formatura, eu fui encantando por essa questão de lidar com fornecedores, lidar com o cliente. Foi quando eu fui em busca, assim, que eu formei para trabalhar numa empresa de eventos em Brasília. Então, tudo começou lá em 2005. Você formou aqui e foi para Brasília? Isso, eu formei aqui e nesse processo de organizar a formatura já formado, eu cavei uma oportunidade numa empresa em Brasília. E aí, que ela acabou dando certo. Nisso, eu fiquei 3 anos e meio trabalhando, que era uma empresa de organização de formaturas. Quando eu recebi, com 8 meses, a proposta de trazer uma filial dessa empresa para Goiânia. Certo. Eu fiquei até 3 anos e meio à frente. Foi quando eu resolvi sair e começar a empreender. Então, foi quando eu montei a M2 Eventos. Certo. No início, ela era uma empresa de assessoria, então só cuidava dessa parte de organização de eventos, na área de evento social, casamento, 15 anos. Com 4 anos, eu senti a necessidade de ter que expandir o negócio. Certo. E aí foi quando eu comecei a ter alguns problemas com algum profissional de decoração na época, e aí eu comecei a fazer de um cliente, fiz algum de um amigo, fiz de alguns de indicação de amigos. E quando eu vi, eu estava decorando já. Então, que eram coisas mais simples, coisas pequenas. E aí eu fui me encantando e apaixonando por essa área também. Certo. Você também faz a parte de montagem, né? Exatamente. Então, você também entende. Isso. E aí, como já estava nesse meio, eu falei, vamos começar a decorar então. E aí foi quando meus pais, que no início eram meus sócios, falou, e aí? Vai ficar numa coisa, na outra e tal. E aí, por um tempo, ainda levei as 2 coisas. Mas acabei abdicando da parte de cerimonial. Certo. E aí foquei totalmente na decoração. Foi quando eu fui para fora, eu fui estudar, fui especializar para poder ser um diferencial dentro do mercado aqui de Goiânia, focado em decoração. Que faz isso até hoje, né? Esse Exatamente. Estudo, A gente não cansa, né? Porque assim, é um mercado que muda, oscila muito, cada hora é um lançamento, são novos mobiliários, são vários estilos que a decoração vem se adaptando. Então a gente tem que estar pronto a... E flores novas, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, a cada ano existe uma feira, né, nacional aqui, que é a Flor, que geralmente são os novos lançamentos, né? Então, geralmente, a partir disso, a gente sabe tudo o que é de novidade, o que é possível fazer com esse determinado tipo de flor. Certo. E não só isso, a questão de flor, mobiliário, a cada 6 meses a gente tem uma feira aí muito grande que traz muito essa questão de inovação. Então, a gente tem que estar sendo sempre camaleão.
Certo. se adaptando aí para poder criar coisas mais exclusivas para os clientes. Nos conte, apesar de eu saber, mas quem está nos assistindo não sabe. Nos conte um pouco sobre a criação. Como é que é? O cliente te liga, marca, como é que é? Mas antes de você falar, eu gostaria de lembrá-los que o Pod Eventos com Fernando Ferro está aguardando vocês, empresários do ramo de eventos também, para que venha, nos ligue, vamos marcar um horário, vamos falar sobre eventos e vamos falar sobre a sua empresa. Tá? Pod Eventos aguarda você. E vocês que estão aí nos assistindo, por favor, entre, se inscreva, ative o sininho, deixe um like e não se esqueça, o Pod Eventos conta com as suas informações também. Se você quer perguntar alguma coisa para o Marcelo ou para aquele outro que foi da semana passada, da retrasada, pode nos mandar, nós vamos encaminhar as perguntas e teremos o prazer e a satisfação de tirar suas dúvidas. Desculpa, pode falar, Marcelo. Isso aí. Então, começa primeiro pelo agendamento da primeira reunião, que é uma reunião que a gente fala de levantamento de briefing. Certo. Então, eu vou ver todas as necessidades que o cliente tem, qual que é o sonho dele, o que ele imagina, definir estilo, conhecer um pouquinho mais do espaço que ele vai fazer o evento dele. E aí, em cima de todas essas informações, a gente monta uma proposta, um orçamento, com tudo que ele precisa para o evento. O cliente, quando vem até nós, como sou cerimonialista, eu pergunto para ele, qual é o seu estilo? O que você quer? Ele se perde. Por isso é bom levar em um profissional, como o próprio Marcelo, da M2 Eventos, que ele vai conseguir subtrair, não é isso, Marcelo? Exatamente. Mostrando imagens, mostrando as imagens com flores, as imagens com material, com forrações, com espaço, vai conseguir subtrair dessa imagem que está dentro da cabeça, levar para dentro de um computador e lá realizar. Exatamente. Não é isso? Eu sempre peço ao cliente para que na primeira reunião ele traga as referências, imagens, fotos, vídeos de coisas que ele goste, e o que eu me atento mais é o que geralmente o cliente ele não gosta. Então, porque é mais fácil ele falar, isso eu não gosto, isso eu não quero. Porque saber o que gosta é muito complicado para o cliente, porque assim, às vezes ele vê tanta coisa e ele não tem aquele olhar clínico. O engraçado é que o cliente, quando ele chega no escritório, como começando o processo de organização, e aí ele se depara com a decoração, ele sempre fala, nossa, eu estava acostumado a só ir no evento. Então, assim, eu reparava a comida, a bebida e a música. Então, assim, a decoração, tá bonita, mas ele não sabia fazer o detalhamento. Que quando a gente começa a falar de paleta floral, os tons, estilo, às vezes o cliente vai, eu sou clássico. Mas o que é clássico? Clássico é cor? Então tem uma gama de infinidades de estilos, que é o rústico romântico, a pegada mais boho, que é algo muito com cores muito vibrantes, que são formas geométricas, coisas disformes, muito despontado. Então são itens que a gente vai orientando o cliente de acordo com o local que ele vai fazer e com o estilo, que coisas que vai casando com a personalidade do cliente também. Porque hoje a maior preocupação do decorador é tornar o evento mais personalizado. Então, para a gente, o mais importante é o cliente, o convidado final, sair do evento falando, poxa, esse evento estava a cara do casal. Então, eu tento ir muito pela personalidade, pelo estilo e pelo local também. Lógico. E outra coisa que é importante, que eu já vivenciei isso na sua empresa, quando nós marcamos, ou eu marco, ou o próprio cliente marca com você, geralmente sou eu que marco, a história, a primeira história e valores são muito separados um do outro, porque você faz toda uma criação para apresentar e depois passar valores para que possamos ali, né? Conta Exatamente. Um pouco mais sobre isso. Nesse primeiro contato, a gente vai brifar todas as informações possíveis do cliente e até mesmo a questão financeira. Certo. Porque é muito ruim a gente preparar todo um projeto sem saber mais ou menos um norte financeiro também que o cliente tem. Certo. Então, geralmente, no passado, a gente tinha muita dificuldade de extrair isso do cliente. Quanto que você quer gastar pela decoração? Fazer essa pergunta para o cliente era algo assim, não sei quanto que eu vou gastar. Inaceitável. A pessoa se sente ofendida, exatamente. Para que ele quer saber valor? Ele não tem Justamente. que fazer no projeto? Então, hoje é uma pergunta muito importante para a gente saber até onde é o limite do cliente. Com certeza. Porque não adianta eu perder depois do tempo fazer algo muito diferente, muito inovador ou muito ousado, e está totalmente fora da realidade do cliente. Sim.
E hoje o cliente ele já tem mais ou menos noção do contexto geral do que ele vai gastar, do que ele vai investir no evento. Sim. Então ele já consegue ter um norte para decoração. Então ter um norte financeiro é primordial para a gente poder ver até onde vai esse processo criativo. Certo. Então eu vejo mais ou menos a questão do local. Se é um local aberto, se vai ter necessidade de tenda, se é um espaço fechado, se precisa de muita cenografia. Que eu sempre brinco que a questão da decoração já ela é desmembrada em algumas etapas. Então a gente tem a parte floral, a parte do mobiliário, a parte de cenografia. Então são 3 pilares. E todo orçamento seu tem projeto, né, Marcelo? Exatamente. Até porque o cliente vai visualizar, em cima daquele projeto, o salão dele. Exatamente. Então, hoje, a gente tem algumas tecnologias que ajudam muito, que é a questão dos projetos 3D. Isso mesmo. Então, o cliente ele consegue entrar dentro da festa dele, ele consegue visualizar tudo, o que faz dar mais segurança para ele, para a gente ser fiel ao que a gente projetou, tá? E facilita bastante esse processo de organização da parte da decoração. Sim. Porque aí a gente vai mais próximo, geralmente 60 dias a gente marca antes do evento no escritório, para a gente fazer a validação do projeto. Certo. Que é onde a gente vai ter uma tarde ali super descontraída, que a gente vai fazer a mesa posta, a gente vai definir suplá, a gente vai definir as peças que vão ser usadas nos arranjos de mesa. Então é um momento que a gente vai ali extravasar um pouquinho na decoração e fazer uma tarde com que o cliente ele enxergue, ele consiga visualizar totalmente o que vai para dentro. Com o projeto 3D. Exatamente. Eu gostaria de lembrar vocês, empresários e noivinhas, que esse projeto ele é essencial na construção do seu evento. Tá? Cobrem isso do seu decorador e cobrem do cerimonial que está assessorando vocês. Tá? Até porque surpresas não podem acontecer. Em eventos não pode ter surpresas. Por isso, às vezes, nós questionamos esse ou aquele profissional que gosta de trabalhar com cerimonial do momento, da hora. Porque a gente nunca sabe o que está vindo por aí. Exatamente. Por isso é importante empresas consolidadas, empresas que estão demonstrando o que é. Aonde está indo o seu dinheiro, em que você está gastando. Tá? Gastando não. Investindo. Eu sempre falo que a gente tem que primar demais por esse investimento do cliente. Justamente. Então, quando a gente vai para a montagem, a gente tem todas as lâminas do projeto impressa, que a gente chama de caderno de evento, que ali vai todo o detalhamento de tudo que vai ter. Então, dentro do projeto 3D, a gente coloca até assim, o formato da mesa, o estilo, até a textura, até a cor do mobiliário para ficar mais fiel ainda, para que o cliente, quando ele entrar no salão, ele veja, nossa, está realmente idêntico ao projeto. Sim. Tá? A gente tem feito até umas postagens super interessantes, que é o projeto em 3D e a entrega. Então, assim, que a diferença é muito mínima, entendeu? É praticamente 98% idêntico e fiel ao projeto. Tá? Certo. E eu gosto também de frisar vocês, agora só para noivas e debutantes, se atentem, no caso das noivas, com as madrinhas, cores de roupa de madrinha, para que não seja cores de roupa da festa. Ajude-as, tá? Porque da noiva já sabemos que a maioria, 90%, é branco. Exatamente. Pode ser outra cor? Lógico que pode, mas não pode ser a cor da festa, certo? Porque isso acaba virando um constrangimento muito grande, com né? certeza. Para as madrinhas. Então, dentro do desenvolvimento, quando a gente chega nas vésperas do evento, então já está tudo definido, qual vai ser o modelo do guardanapo, como que vai ser a dobra, as peças que vão ser usadas para os arranjos, de acordo com o projeto que a gente cria geralmente para a parte de mesa de bolo. A gente faz uma reunião com os principais fornecedores do casamento, que é a questão da iluminação, com o pessoal de mesa de bolo, para que a gente consiga filtrar e ser mais fidedigno possível ao projeto. Então, o meu trabalho depende de vários outros fornecedores. Lógico. Então, quem está fazendo geralmente toda a parte de diagramação, as artes do convite, eu preciso para que eu consiga personalizar a pista de dança, se for fazer adesivo. Então, tamanho de pista de dança, tamanho do balcão da empresa, do bar. Isso tudo tem que ser alinhado, colocado, vistoriado e na festa, naquele dia, tudo tem que estar do tamanho exato para que as mesas fiquem
Exatamente. Todos os locais. E aí é onde a gente tem essa parceria super legal, justamente com o cerimonialista, para a gente alinhar tudo. Às vezes, vamos supor, no passado a gente tinha que montar lá uns bistrôs para pista de dança. Aí chegava o DJ, pegava uma banquetinha da bistrô da pista de dança para ele poder sentar. Então essas coisas, não tinha como a gente chegava e o cliente falava, mas está faltando uma banqueta. Não, porque o DJ pegou. Com certeza. Então a gente sempre tenta filtrar com o cerimonialista tudo que possa acontecer, tudo que todo mundo precisa, vamos supor. A gente sempre liga para o pessoal do buffet para poder saber qual o tamanho do aparador. Porque dependendo do buffet, ele é bem ousado, ele coloca muito material, entra com muito richô, tem essas ilhas contemporâneas que geralmente são 4, 6 metros, às vezes de praxe a gente coloca aí a cada 100 convidados um aparador de 3 metros, mas dependendo do cardápio ele é mais extenso, então precisa saber as necessidades de todos os fornecedores para que no dia do evento não tenha nenhum contratempo. Ah, me mandou um aparador menor do que eu precisava, então a gente alinha tudo isso. Tá? Geralmente a Joyce, que é da minha equipe lá de projeto, ela faz essa ligação, aciona os fornecedores para que seja tudo tranquilo no processo de execução. Para que na apresentação do próprio 3D esteja tudo alinhado, né? Para não ter surpresas, porque eventos não pode ter surpresas. O projeto é muito legal porque a gente faz ele muito fiel e na execução minimiza muito a questão da cliente ter dificuldade. Ah, eu não consigo visualizar. Ah, eu não tenho experiência, então eu não sei como é que eu faço. E aí, além da gente fazer todas as lâminas de 3D, a gente faz um tour virtual por dentro da maquete eletrônica. Então, desde o hall de entrada, passando pela mesa dos pais, passando pela mesa do bolo. Então, a cliente ela consegue visualizar literalmente o evento dela, o que dá mais segurança para ela e para a gente como fornecedor. Lógico, com certeza. Eu gostaria que você enfatizasse mais a empresa hoje, a prestação de serviço da M2 Eventos. Perfeito. Bom, como a gente acabou abraçando essa questão de decoração, certo, eu tenho alguns parceiros de mobiliário. Então, de acordo com o estilo do cliente, a gente vai filtrar o estilo de mobiliário que a gente vai poder usar. Até explicar, né? Porque tem empresas e noivas e quem faz festa que não sabe o que é isso. Então é muito bom você detalhar até para... Exatamente, porque dentro do processo de realização da decoração tem vários fornecedores envolvidos dentro do meu segmento de decoração. Então ali eu já crio o projeto de cenografia e passo para um terceirizado para poder fazer a parte de execução. Então, para o meu cliente, sempre eu crio a parte de decoração e cenografia e apresento o valor de ambos, tá? Para ele poder fechar as duas coisas. Tudo está incluso dentro do orçamento, a parte imobiliária, cenografia, a parte floral. Sim. Tá? E a partir disso, vamos supor, eu tenho vários fornecedores. Meu fornecedor de Olambra que despacha a flor para mim realizar os arranjos do evento. Certo. Eu tenho, às vezes, 2, 3 empresas de locações para um único evento. Às vezes eu tenho cadeira e mesa de um fornecedor, eu tenho lustre de outro. Então, às vezes, dentro do meu contrato... Si, né? Exatamente. Então, para a realização de um único projeto, às vezes tem 5, 7 empresas relacionadas dentro do meu projeto. Entendeu? Então, a gente tem que delinear isso tudo. Questão de vai antecipar a montagem... a gente sempre prioriza, pode estar disponível um dia antes, vamos começar para a gente trabalhar com uma margem de segurança para que não tenha nenhum contratempo de montagem. Então a gente faz todo um cronograma da montagem do evento. Então entre em contato com o cerimonialista, fala o horário que a gente vai começar, por quê? Primeira coisa é entrar com a cenografia, que às vezes a gente tem uns painéis muito grandes para poder estruturar dentro do espaço, que se já estiver montando mesa e cadeira, estrutura de pista de dança, vai atrapalhar nessa montagem. Então a gente faz todo um cronograma para poder fluir perfeitamente isso. Os diferenciais que a gente tenta fazer o mais exclusivo possível, o mais personalizado cada evento. Então, de acordo com a personalidade do cliente, de acordo com o investimento que ele quer fazer, com o estilo, a gente vai subtraindo o máximo de informação nessa reunião de briefing para que fique o mais personalizado. E aí, quando a gente apresenta, que geralmente 99% dos projetos não tem alteração. Tá? Por quê? Porque ele acaba encantando com tudo e porque a gente entendeu o cliente e apresentou algo que seja realmente aquilo que ele busca. Certo. Eventos é muito interessante. Há uns anos atrás, posso falar décadas, as empresas tinham o mobiliário. Quem são as empresas que eu estou citando? Mesa de bolo, buffet,
o decorador tinha o dele, o bar tinha o dele, e isso não estava casando. De uns tempos para cá, né, posso dizer alguns anos para cá, não. Quem vai ter mobiliário agora é só o decorador. Para que esse casamento seja perfeito. Exatamente. Isso é muito bom, porque existia uma briga com o decorador, o buffet, a mesa de bolo, a pessoa do bar, que todo mundo quer o seu melhor lugar, o lugar que mais vai aparecer. E não é assim. Se fazendo o 3D, é tudo colocado com muito carinho e respeitado, Sim, né, Marcelo? Exatamente, porque antigamente tinha uma questão de... o decorador criava o projeto e o fornecedor de mesa de bolo tinha lá 3 opções de mesa que o cliente podia escolher. Às vezes a festa era muito clássica e o que o fornecedor de mesa de bolo tinha era tudo muito rústico. Então, às vezes, não casava uma coisa com a outra. Sim. E o cliente, por ter que escolher uma das opções, acabava que ficava uma coisa que atrapalhava na decoração. Por um lado, essa mudança ficou interessante porque a gente começou a usar mais, criar uns ambientes de mesa de bolo mais personalizado. Certo. Para o fornecedor de mesa de bolo, ele amou. Por quê? Porque ele não precisava fazer mais esse investimento em mesa. E então a gente faz um projeto meio casando as ideias, de acordo com os doces, os estilos, porque agora tem uma infinidade de estilos. Mesa desconstruída, mesa flat, mesa unificada. Então, a gente faz esse projeto, senta com o profissional de doces e aí a gente acaba criando, às vezes, até junto, tá? De acordo com o que ela vai fazer. Tem cliente que, além de ter mesa de bolo, ela tem confeitaria, ela tem patisserie. Então, a gente vai agregando diferenciais dentro do evento. Com certeza. E que vai tornando o evento mais diferente. Liga para o buffet, pergunta o tamanho da mesa, quantas mesas são, para fazer ali dentro do 3D, o posicionamento certo, conversa com o buffet, por isso existe a última reunião, para passar isso. Alinhar tudo. Né, para alinhar tudo, para que o evento ocorra da melhor forma possível. Hoje, a busca por eventos de maiores durações está muito grande. Então, geralmente, é um buffet muito farto. Então, é um buffet muito extenso. Então, geralmente, são festas aí que antigamente eram 4 horas de evento, depois 5 horas e meia de tolerância. Hoje, o buffet mínimo são de 6 horas. Então, a procura, geralmente, dos meus clientes são por eventos de 8 horas, 9 horas, 10 horas, às vezes, de evento. Então, como o buffet vai variando muito, então geralmente tem que ser o máximo de extensão. Tem buffets que pedem pra gente, para cada parador, ser de 6 metros. Certo. Então, 6 metros para entrada e 6 metros de jantar. Quando tem ilhas, então geralmente são ilhas de 4 metros. Às vezes tem 4 ilhas dentro de um evento. Então a gente tem que ter essa preocupação. O profissional, o DJ, ele precisa de uma banqueta para poder sentar. Então a gente já leva isso extra, porque geralmente quando a gente já sabe com quais fornecedores nós vamos trabalhar, então esse DJ aqui geralmente ele dá uma sentadinha, então vamos pôr uma poltroninha lá para ele. O coral, o próprio Exatamente. coral, que geralmente são essa grandes. questão na cerimônia, né? Porque geralmente tem decorador que coloca lá para 150 convidados, só que ele sempre esquece que tem um coral que tem 10 pessoas, que precisa de cadeira para eles. Então a gente vê todas essas coisinhas extras que precisa para já estar compondo total o projeto dela e não ter nenhuma surpresa. De chegar lá, cadê a cadeira do coral? Esqueci. Não. Então a gente já liga para todos os fornecedores que estão relacionados com a decoração para a gente alinhar isso tudo. E aí nessa última reunião, que geralmente é uma visita técnica no espaço com os principais fornecedores, a gente alinha todos esses detalhes. Com certeza. Pode Eventos com Fernando Ferro está esperando vocês, empresários, noivos, noivas, debutantes, vocês que querem fazer uma festa, um receptivo, tá? Nos ligue, entre em contato, deixe seu like, deixe as suas perguntas, deixe, né, seus comentários, e nós vamos ter o prazer e a satisfação em poder ajudá-los a entender um pouco mais sobre esse mercado. E não se esqueça, se inscrevam também, tá bom? Marcelo, nos conte um pouco sobre tendências, as novas tendências. A gente tem uma procura muito grande aqui em Goiânia por espaços abertos, lugares a céu aberto. Então, assim, é uma cultura já casar em chácara aqui em Goiânia. E de uns anos para cá veio muito esse termo, fazer decorações integradas à natureza. Certo. Tá? A gente tem uma referência muito grande de uma decoradora no início que se intitulou dessa forma, ela é até exclusiva nisso, que é a Renata Paraíso, que é no Rio de Janeiro. E ela ditou muita tendência.
E aí a gente veio buscando se atualizar e pegando essa leva, porque nossa região já é uma região quente, que a gente pode fazer maior parte do período meses do ano, eventos em lugares abertos. Então a gente vem trazendo, né? Exatamente. Aqui tem a cultura muito de se casar no pôr do sol. Isso. Então a gente poder integrar o ambiente aberto dentro da Só decoração. fazer um comentário, desculpa, Marcelo. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: fazer ao pôr do sol. Vocês que querem fazer evento, lembrem disso. Pôr do sol. Não façam casamento 4 horas da tarde, que quem marca às 4 tem que marcar 3h30 por causa dessa meia hora. Tá? É muito quente, não existe um local aberto para fazer isso, é aberto, tá? Para vocês não perderem esse time, tem que ser ao entardecer. Porque não é à noite também. É uma loucura um casamento no meio da tarde, porque assim, o sol tá muito quente. Muito quente. E é uma loucura para mesa de bolo, porque Justamente. Não tem como montar, os doces derretem tudo. Justamente. Então a gente tem que ter aquela preocupação de o sol ficar mais ameno para poder fazer. Então tem que escolher um lugar bem interessante, Sim. bem legal, que pelo menos aí a mesa de bolo fique protegida para justamente não acontecer. E os convidados de terno e gravata, as moças todas arrumadas, 4 horas da tarde, ninguém merece. Né? Exatamente. Então lembre-se escolhe disso. 17, 17h30, que é um horário mais seguro para esse tipo de coisa, tá? Porque senão a gente vai ter sempre algum desconforto pela questão do calor. Desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei dessa história Tranquilo. agora. Vamos de então, coisa. essa questão de inovação veio muito cada um absorvendo e criando o seu diferencial. Eu tenho uma necessidade muito grande de embarcar no sonho do meu cliente, certo. Que é uma preocupação que eu tenho e é um grande diferencial também da minha empresa, de poder entender o cliente e literalmente fazer aquilo que o cliente quer ou às vezes superar as expectativas dele. Certo. Então eu embarco muito no sonho do cliente, eu vivencio o sonho do cliente. Eu falo que o Marcelo profissional até o casamento do meu irmão foi uma coisa, porque eu me senti do outro lado da mesa, eu me senti como cliente, ao ajudar a organizar o casamento dele, ao ajudar a contratar os profissionais, a gente consegue visualizar aquela questão, poxa, é um dinheiro que está sendo investido, eu ajudei a pagar algumas coisas do casamento do meu irmão, então a gente se sentir do outro lado da mesa, para mim foi muito interessante para ver as dores do cliente também. Justamente, Então eu falo que eu era um profissional até aí. Depois disso, eu comecei a entender mais o cliente. Então, vivenciou, né, Marcelo? Vivenciei, exatamente. Esse é o termo correto. Porque depois disso eu entendi como o cliente chega, mas eu preciso de um desconto, eu acho que precisa mudar isso. Você não entendia até passar pelo momento. Exatamente. Depois que eu passei por isso, foi uma experiência muito legal para mim de sentir a dor do cliente também. Da questão financeira, isso eu não posso, vou ter que alterar isso, mudar para poder simplificar ou para poder ficar mais viável. Certo. Entendeu? E aí foi quando eu comecei, gente, eu preciso entender a necessidade do meu cliente. Eu preciso viver a dor dele para poder extrair isso e conseguir levar isso para dentro do evento. Então hoje o cliente, geralmente na primeira reunião, eu faço uma reunião com ele de encantamento. Eu deixo ele sonhar alto, falar, olha, o que você imagina, qual que é seu sonho, como é que você quer? Por quê? Depois, na parte financeira, que é o que a gente vai discutir mais para frente, a gente vai adaptando. Aquilo que às vezes estava com um custo mais alto, a gente tenta flexibilizar trocando uma cadeira que era um custo mais alto por uma mais viável. Então a gente vai adaptando o projeto para que fique dentro também moldando, do custo. Exatamente, dentro do que o cliente busca. Mas essa necessidade de viver o sonho do meu cliente, isso está na minha veia. Isso eu não posso... Você passou por isso, né? Sim. Então eu me sinto muito gratificado. Quando eu estou no evento, às vezes eu monto lá, fico o dia inteiro na montagem, vou em casa, me arrumo, volto no evento, porque não tem preço que pague você chegar no evento do cliente e ele te agradecer por aquela realização. Com certeza. Então eu falo, não é pela parte financeira, mas o elogio, o agraciar do cliente dentro de um evento falando, poxa, você realizou meu sonho, não tem preço que pague. Tá. Eu acho 2 coisas que eu quero fazer comentários. Primeiro, é muito importante quando você escuta do profissional que ele vivenciou e aprendeu. É muito importante isso. E agora eu quero contar um relato. Eu quero contar que quando eu casei, há 8 anos atrás, eu achei que a minha equipe era só a parte religiosa. A minha equipe daria conta. Marcelo,
eram 24 anos já de evento. A minha equipe não estava 24 anos comigo, mas já tinha um bom tempo. A parte religiosa, tinha pessoas que estavam comigo há 5 anos. Eu falei, vou entregar, porque é só ali. Eu sei o que eu tenho que fazer. Uhum. E vou fazer, eles vão fazer. Gente, não faça isso. Vocês estão escutando de um cerimonialista o evento dele. O evento foi meu, o casamento foi meu. Que horror. Que horror. Não façam isso. Não tirem a oportunidade e o trabalho de um regente. Porque eu sempre falo que o cerimonialista é um regente. Ah, eu chamo de maestro, é quem controla tudo, gente. Com tá certeza. Tudo ali na mão, tem que ter. Eu posso falar porque é meu evento, certo? Fui eu que vivenciei isso. Eu não tirei uma foto com a minha mãe. Hoje, infelizmente, eu não tenho. Eu não tive a oportunidade de tirar uma foto com a minha madrinha. Porque a minha equipe, mesmo estando no papel, não cumpriu. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Muito cuidado com esse negócio de a minha amiga faz, o meu amigo faz, outra pessoa. Não é só cerimonial, não. É sonorização, é decoração. Ah, eu faço, é coisa simples. Evento, a sua cerimônia não é uma coisa simples, é pro resto da sua vida. Então, contrate profissionais, talvez um pouco mais caro, mas não vai te dar problema. Então, eu gostei muito, Marcelo, quando você comentou que vivenciando você aprendeu. Isso eu acho que importante. acaba sendo assim, são as experiências escola, né? Porque eu fiz do bom e do melhor, porque era o meu irmão. Então, teve outra coisa que eu achei muito legal, que eu usei como uma normativa para a empresa, até para sugerir para o cliente, essa questão de doces, né? Vamos pôr tantos doces por pessoa, tal, porque agrada todo mundo. Eu sou filho de um mineiro com uma goiana. Certo. Então, assim, um goiano já tem essa cultura de ser muito farturento, o mineiro também. Então, geralmente usa-se a média de 4, 6, 8 por pessoa. Nós usamos um quantitativo de 12 doces por pessoa. Certo. Essa questão de, quando vai servir os doces, as pessoas vão afoitas na mesa e tal. Então eu peguei e falei assim, gente, tem muito doce não vai acabar. E tem uma maneira mais sutil da gente fazer isso para não ter aquela euforia do convidado à hora de servir. Aí eu falei pro meu irmão, pro meu cunhado na época, peguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando vocês saírem da cerimônia, né, vocês vão fazer a produção, vão chegar, vão direto para a mesa do bolo, vão fazer a valsa. Já fez as fotos protocolares na mesa do bolo, vamos liberar os doces. Acho que foi uma coisa que eu sugiro até hoje para os clientes. Fez as fotos na mesa do bolo, foi para a pista de dança, abriu a pista, libera. Não tem mais o que ficar segurando, porque assim, essa experiência foi incrível, porque as pessoas foram mais comedidas, estava ali à vontade, a pessoa ia lá, saía da pista de dança, comia um doce, depois mais tarde ela voltava, comia outro. Então, porque aquela coisa de você servir os doces na hora da sobremesa, as pessoas vão todo mundo para a mesa de bolo e assim, vira uma loucura. Justamente. Então, eu sempre hoje oriento, que é o momento certo de servir os doces? Olha, fez as fotos oficiais, liberou a pista de dança, já libera. Porque a pessoa vai até ficar encantada, ficar assim, nossa, mas eu já posso comer doce uma hora dessa? Mal começou a festa? Sim, porque as pessoas são mais comedidas, vai ali, come um, vai pra pista de dança, depois ele vai jantar, depois ele volta lá, come um outro doce. Então, eu acho que assim, eu primei por tanto no casamento do meu irmão, que justamente foram coisas que a gente foi fazendo e que isso ali virou uma experiência pra mim de vida. Certo. Profissional, no caso. Com certeza. E que engrandeceu e houve aprendizado, e isso é muito importante, né? O bom profissional é aquele que aprende sempre, né, Marcelo? Sim. Não só a questão de cursos, mas a própria experiência de fazer, certeza. Você vai adaptando e você vai vendo a necessidade de fazer determinadas coisas dentro do evento. Eu sempre falo para os meus clientes que não é porque eu tenho anos de serviço é que eu sei tudo. E é muito importante a gente escutar para saber aonde vai falar e o que vai falar. E a gente sempre tem que falar com muito carinho, porque as pessoas hoje se sentem mais ofendidas, né? Por causa da própria pandemia que vivenciamos, né, gente? Se é que passou. Eu sou muito do ditado, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então Com eu certeza. adoro ouvir. Então eu gosto de ouvir muito do cliente ou trocar ideia com outro fornecedor para que juntos a gente chegue num consenso e veja a melhor solução para determinados tipos de eventos. Certo, mas nos conte aqui, Marcelo, tem algo no forno aí sendo preparado. Nos conte sobre essa nova sua empresa. Tem.
Foi muito engraçado, porque assim, eu sempre tive amigos que gostavam de investir, montar empresas e tal, e eu sempre brincava com eles, ó, investe na área de eventos, que é uma área para o resto da vida. Ninguém vai deixar de casar, ninguém vai deixar de lançar um produto, ninguém vai deixar de comemorar. Então, é um segmento que vai ser pro resto da vida. E aí me vem uma pandemia que a gente é proibido de fazer até o que a gente mais ama na vida, né? Que é evento. Mas mesmo assim, eu vejo que é um segmento muito promissor, lógico, para aqueles que correm atrás, que batalham, que se especializam, que são literalmente profissionais. Uhum. Então, depois, logo aí que a gente se deparou com a pandemia, certo. eu senti a necessidade de ter que empreender. Eu falei assim, acho que a pandemia esfregou muito na cara da gente que a gente não pode ter uma fonte de renda só, não mais, né? Uhum. E aí foi quando eu fui me virando nos 30. Então, assim, no período da pandemia, como a gente não podia fazer evento, a gente funcionou como floricultura. Então a gente começou a fazer arranjo. O primeiro ano de pandemia veio muito aquele termo, né? Ah, não posso ir abraçar, abraço com flores. Uhum. E aí a gente focou nesse slogan, né? Certo. No entanto, eu lembro que uma das primeiras clientes foi minha mãe, que ela pediu pra gente entregar flores para várias irmãs dela aqui em Goiânia. E a gente começou a postar isso. E aí as pessoas falavam, mas você tá funcionando como floricultura? Eu falei, acho que sim. A primeira resposta do cliente foi mais ou menos isso. E aí eu comecei a criar arranjos, a gente começou a criar produtos florais para datas comemorativas. Certo. Aí a gente fez Páscoa no primeiro da pandemia, a gente fez pro Dia dos Namorados, pro Dia das Mães, pro Dia dos Avós, pro Dia dos Amigos. E isso eu fui tomando muito gosto. E nesse período que a gente ficou recluso, a questão do plantar, do fazer mudinha, de avaliar a minha casa, reparar mais na minha casa, eu achava que estava faltando muita vida ali dentro. Uhum. Então, eu comecei a fazer mudinho de uma planta, de outra, comprar planta, virou um vício. Então, esse novo empreendimento é justamente isso. Por causa da pandemia, criar esses arranjos, fazer esses produtos, e esse vício, essa mania gostosa que eu tenho de planta, que para mim é um momento de lazer e de descontração que eu tenho, um hobby hoje eu chamo. Então eu estou criando um ateliê botânico, que vai ser uma loja especializada em plantas para residência, paisagismo de residência e arranjos florais. Certo. Então essa loja ela vai ficar na T63, tá? Então ela é totalmente personalizada para esse tipo de coisa. E a gente, dentro do projeto, eu queria algo que fosse um chamariz para essa loja. Algo que a pessoa ficasse, nossa, mas nunca vi isso em nenhum lugar. Então, dentro da estrutura da loja, a gente tem uma câmera fria expositora, toda em vidro, e a gente tem um serviço de self-service de flores. Ah, mas como é que é isso? A gente tem lá, num expositor, rosas, astromélias, várias composições de flores, que o cliente ele vai pegar o suportezinho dele, o carrinho dele, ele vai lá, ele vai escolher todas as hastes de flores dele e vai dar a opção de ou ele querer embalar ali e levar para casa para ele mesmo montar o arranjo, ou o nosso florista na loja já vai montar automaticamente o arranjo em cima do que ela escolheu ali. Uhum. E aí a gente vai ter uma gama de embalagens, vasos... Um self-service de flor. Exatamente. Né? Então a gente queria um chamariz para a loja, e aí a gente foi pesquisar, ver alguma coisa meio que ninguém já tivesse feito, para a gente colocar dentro da loja. Então a gente, além de ter essa parte de arranjos, vendas de planta, a gente tem um self-service de flores dentro da loja. Interessantíssimo. Dizem que bebe água limpa quem chega primeiro, né? Exatamente. E aí era justamente o que eu queria, porque é aliar o que é o meu segmento, o meu trabalho, investir mais, só que dentro do que hoje eu já trabalho. Que ótimo, que bacana, né, gente? Marcelo, eu gostaria que você, sem falar nomes, sem contar onde foi, se não tiver nenhum problema, né, nos contasse alguma história que tocou, que sensibilizou você, a empresa. Pode ser com a noiva, pode ser com o cliente na parte empresarial, 15 anos, algo que sensibilizou você, que criou aquele sentimento de amor, de carinho. Eu já passei um sufoco numa decoração uma vez, que era um casamento numa chácara,
nem imaginava na vida, não existia possibilidade de chuva nesse dia. Certo. E aí era uma cerimônia super diferente, porque era uma cerimônia em chácara com um coquetel logo depois da cerimônia, assim, não tinha jantar. Uhum. Então era próximo aqui. Dentro de Goiânia, certo. Uma chácara dentro de Goiânia, e a gente primou demais, porque era uma cerimônia muito diferente, era um caminho sinuoso, os padrinhos estavam sentados em lounges, com um ombrelone para poder tampar do sol, tudo, e quando faltava, acho que 1 hora para começar a cerimônia, o tempo começou a mudar. E aí eu falei, meu Deus, não vou sair daqui não, porque eu acho que vai dar um BO aqui se chover. E eu lembro direitinho que no altar eu tinha uma imagem do Divino Espírito Santo numa peça de espelho. E o vento começou a ficar forte, e eu peguei e falei assim, gente, eu não vou deixar essa cerimonialista aqui nesse BO não, porque se chover vai ser uma loucura. E aí os padrinhos estavam atrasados para poder chegar, e eu fui falando para a cerimônia, eu falei, olha, você vai ter que começar essa cerimônia logo, porque senão vai ser debaixo de chuva. E aí a gente acelerando, apressando, e eu segurei toda a minha equipe lá, porque eu falei assim, gente, se chover vai ser uma tragédia, né? Não vai ter para onde correr. E a gente, nossa, começa, e a gente já tinha uma amizade com a cliente também. Eu falei, olha, se você não começar essa sua cerimônia, vai ser debaixo d'água. E não tinha para onde correr. A única parte coberta que tinha era uma varanda da chácara que tava a mesa de bolo. E só. E aí ela já foi descendo do carro, ela começa. E aí a gente tinha toda uma estrutura de forração que ela tava toda segurando o altar. E esse vento começou a ficar muito forte. Nós tivemos que ir para de trás dessa forração, amarrar corda, arame e ficar puxando, deixar acontecer a cerimônia que duraria aí 45 minutos. Foi feito em 10. E aquele desespero, porque a forração emborcava todo o vento, estava muito forte. E aí é aquela história de você viver a dor do seu cliente, de viver o sonho do cliente. E enquanto não terminou a cerimônia, a gente não abandonou o barco. Certo. E aí logo depois choveu, as pessoas foram para essa parte coberta, choveu, e a gente tentou recuperar ali o mobiliário que já estava no lugar, tentando enxugar tudo para poder acomodar essas pessoas. Então, assim, eu acabei me tocando pela dor da cliente por esse momento, e acabou que a gente não deixou ela na mão. Então a gente ficou lá, higienizando as coisas tudo para poder acomodar depois os convidados na parte da recepção dela. Então essa foi uma dor que eu vi, uma necessidade do cliente que a gente não deixou ela na mão. Mesmo a gente já tendo entregue tudo, a gente ficou muito agoniado em ver aquele desespero que virou e correr com a cerimônia para poder dar tempo de Mas tudo. essa é a diferença das empresas, né? Exatamente. Justamente. Porque assim, eu não faço... Eu falo assim que a minha área, eu como profissional, não trabalho pelo dinheiro. Então, assim, primeira coisa é pela paixão que eu tenho em realizar sonhos. E eu escolhi a decoração e eu me identifiquei com a decoração porque a noiva, a mulher, quando ela nasce, ela parece que já tem esse instinto de querer casar um dia, de viver esse momento princesa, ou nos 15 anos, ou no casamento. Então, quando ela sonha com o casamento dela, eu acho que ela sonha com a decoração. Ao meu ver, com a atmosfera, com o local onde está sendo feito. Certo. Ninguém sonha, a noiva acho que não sonha com a comida que vai. Sonhei com a comida do dia do meu casamento. Eu acho que não tem, mas com a decoração e o vestido, são 2 itens que as pessoas projetam muito a expectativa. Então, por isso que eu sou muito assim, eu só saio do evento quando eu vejo ele totalmente pronto, e às vezes tem uns que eu me identifico tanto com o cliente, com o evento em si, que não dá vontade nem de ir embora. Às vezes eu sento uma ambientação, eu quero degustar aquele ambiente ali, o máximo, fotografar e registrar, por quê? Foi algo muito inusitado, foi algo criado muito de acordo com o que o cliente queria, né? Muito personalizado, que assim, você sente aquela energia gostosa que o lugar transmite. Certo. Eu sempre cito que fazer o que está no contrato é obrigação. Agora, fazer a mais, esse é o plus de cada empresa, né, Marcelo? Exatamente. Então, quando você me pergunta do diferencial mesmo da minha empresa, é viver o sonho do meu cliente. Importante. Eu me colocar no lugar dele, entender as necessidades dele e transformar isso em decoração. Certo. Marcelo, você quer falar mais alguma coisa? Você quer citar mais alguma coisa? O que você quer transmitir para esses nossos clientes, futuros clientes e empresários que estão aqui? Legal.
faço um convite para poder conhecer um pouco mais do meu trabalho, visitar as minhas redes sociais. Meu Instagram é @m2eventos. Vamos colocar conhecer aqui um pouquinho ali do meu dia a dia, de como é um processo criativo de decoração meu, da minha equipe, como que é os bastidores de uma montagem. Às vezes eu gosto muito de postar o desenvolvimento de um arranjo pela minha equipe de florista. Então, conhecer um pouquinho mais do Marcelo Bueno, da minha empresa. Certo. E aqueles que quiserem decoração, que procuram, buscam um diferencial na parte de decoração, entrem em contato com a gente. Uma decoração com humanização, né? Exatamente. Importante. Perfeito, isso Certo? Eu gostaria de lembrá-los que o Pod Eventos com Fernando Ferro está à sua disposição, empresário, tá? Queira contar a sua história, nos ligue, vamos marcar. Vocês noivas, noivos, vocês debutantes, em geral, pessoas de evento, siga-nos, deixe o seu like, faça seu comentário, que teremos o prazer e a satisfação de passar para as empresas. E aguardo vocês, tá bom? O Pod Eventos com Fernando Ferro está terminando e aguardo vocês aqui. Marcelo, mais alguma fala? Agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, parabenizar pelo Pod Eventos, porque Obrigado. assim, eu assisto, tenho interagido e eu acho que é super válido para um marketing, para as empresas aí Com do nosso certeza. segmento. Do nosso segmento do estado de Goiás, né? Precisamos de vocês aqui para tornarmos todos nós conhecidos e saber um pouco mais da sua empresa. Certo? Certinho. Obrigado. Obrigado pelo você, convite. Marcelo. Um abraço.